Muito boa noite, prezados telespectadores da Record News. Neste momento, estamos começando mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje, com um tema e uma presença realmente muito especial e diferenciada. Estamos falando do diretor cinematográfico, grande fotógrafo premiado no Brasil e no exterior, Fábio Cabral. Foi o roteirista e diretor, juntamente com Anderson Dreste, do documentário, filme O Dia da Virada, que retrata aí as eleições de 2002 em Santa Catarina e uma parte da biografia do ex-senador e ex-governador Luiz Henrique da Silveira. Fábio Cabral, obrigado pela presença, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Moacir. É um prazer e uma honra sempre estar aqui nessa emissora e neste momento especial sendo entrevistado por um jornalista do qual eu sou fã há muitos anos. É sempre que é verdadeira. Só sabe que eu adoro cinema, fora do trabalho é família, cinema, música e livros. Exatamente. É o que realmente nos enriquece pessoalmente e com toda a comunidade. Muito bem. O nosso amigo Fábio Cabral é fotógrafo, cineasta e médico. Começou como médico em São Paulo. Tem capas, anúncios e catálogos publicados em várias revistas de expressão nacional no século passado e no século atual. 12 exposições individuais sobre fotografia, especializada em fotografia. Obras fotográficas catalogadas em vários museus do Brasil, Rio, São Paulo, etc. 8 livros editados sobre fotografia. Um deles está aqui comigo, nós vamos também fazer um comentário sobre ele. E atuou em vários curtas, sendo premiado por essa produção. E também em filmes de longa-metragem. E, como já falei, é roteirista e diretor, junto com Anderson Dreste, de O Dia da Virada, mora em Florianópolis desde 1996. Como é que surgiu a ideia de produção desse filme? Nossa produtora, a Ocoteia Filmes, nós somos muito focados em ficção. Só que o documentário é uma parcela do cinema que leva muita informação histórica. Como a gente gosta muito de história, como a gente lê muito, como já se fazem 20 anos, inclusive para essa meninada hoje, né, Moacir? Passou 2, 3 anos, eles já falam que é antigamente. E nós resolvemos pegar um dos ícones políticos mais importantes da história de Santa Catarina e fazer um documentário sobre a vida dele. E um documentário que a ideia inicial foi inspirada em um dos filmes do Steve Jobs, porque eu queria fazer aquilo que se passou na cabeça do Luiz Henrique da Silveira no dia da votação, no dia 27 de outubro. Como é que a cabeça dele estava? Porque tem um dos filmes do Steve Jobs que mostra em ficção o que ele pensou, o que ele fez, como que ele estava emocionalmente no dia do lançamento do iPhone. Perfeito. Que foi uma virada na empresa da Apple, né? Não, no mundo, né? Foi a virada do mundo, né? Uma virada muito grande. É verdade. E a minha inspiração inicial era fazer uma parelha, fazer uma ficção. Quando nós começamos a pesquisar sobre a vida do Luiz Henrique, quando nós entramos no acervo lá da casa dele, no bairro Floresta, em Joinville, a gente começou a ver um material tão rico de fotos históricas, de memória do Luiz Henrique, que a gente derivou para o documentário. Porque a gente achou que o documentário seria mais consistente, mais importante, para poder ter essa lembrança deste grande ícone político que tivemos no nosso estado. Vamos então mostrar rapidamente para os nossos telespectadores um resuminho. Sim. Bem realmente... Sim, um trailer. Um trailer, exatamente. Do filme. Para né? você fazer um comentário. Em seguida, por favor, a nossa colega produtora. Probabilidade é o que indica as chances de algo acontecer ou não. Nem eles, nem ninguém acreditava na vitória do Zé. Impossível é o improvável, irreal, o inconcebível. São pessoas que simplesmente fazem coisas que os outros não fazem. Incansável é o infatigável, inesgotável, imparável, que jamais desiste. É um homem que visitava 6, 7 cidades em um dia. 2002, eleições estaduais. Santa Catarina tem seu candidato mais forte. O então governador Esperidion Amin aponta 60% nas pesquisas e sua vitória é tida como certa. Luiz Henrique da Silveira, então prefeito de Joinville, abre mão de um mandato de sucesso e, teoricamente, sem nenhuma chance de vitória, se lança em uma campanha eleitoral como nunca se viu. Eu encarei meu pai como um guerreiro, um batalhador.
desafios. Era uma eleição que se dizia impossível, inviável. Frustrações. E uma das maiores ingratidões da vida pública são os pré-julgamentos. Estratégia. Mas o Luiz Henrique já começou, com a sua visão de futuro, o projeto de ser governador de Santa Catarina. Uma jornada épica do MDB estadual, representada pelo seu maior líder na história de Santa Catarina. O dia da virada. Meu caro Fábio Cabral, por que o Moacir Pereira também foi selecionado para dar depoimento aí? Porque o Moacir Pereira é o jornalista político que conhece tudo sobre a política de Santa Catarina. Mas tem outros colegas aí que podiam também ter dado um depoimento. Inclusive, o Moacir Pereira, ele tem uma maneira especial de tratar o jornalismo dele, que é um jornalismo real, investigativo, é um jornalismo, assim, adiante da notícia. Quando a gente lê o Moacir, os outros vêm atrás do Moacir. Muito obrigado, muito obrigado. Fábio, quanto tempo de produção? Ficamos basicamente 2 anos entre roteirização, pesquisa, mergulho no acervo histórico de fotografias e de imagens que a dona Ivete, esposa do Luiz Henrique, nos liberou, né, para a gente poder olhar. Então eram malas e malas de fotografias impressas, eram pilhas de CDs e DVDs da jornada dele enquanto militante político, enquanto líder político, e depois a compilação disso tudo para a gente poder entender, escrever o roteiro e fazer a narrativa. Uma curiosidade, por que o Eduardo Moreira não foi ouvido? Porque, assim, a gente quis focar não em outras pessoas políticas, na verdade, né? A gente quis focar em pessoas que participaram efetivamente da história, mais os jornalistas, mais as pessoas da produção, como o próprio motorista dele, que viveu esse universo com ele, né? Sim. A gente não queria dar, assim, uma visão política partidária, exatamente, particular. A gente queria enfocar o que levou ele conseguir essa vitória. Na minha leitura, 1982, a vitória do Espírito Amin sobre Jair Barreto deu-se também em função de muita determinação, muito trabalho, muito sacrifício. O Esperidião cumprir a agenda, que era uma loucura. Sim. E isso fica claro no seu filme em relação ao Luiz Henrique. Ele fez coisa do Arco da Velha, até eu conto, né? Sai de Criciúma num dia, faz um evento político lá e sai de carro para ir para Chapecó, de Chapecó depois vai para Joinville, uma coisa doida. Aquela determinação, Moacir. Como é que explica isso? Aquela determinação dele chegar e fazer uma palestra para uma pessoa. Também é outro dado interessante. Chegar num lugar, tinha uma pessoa só, ele fazia a palestra para uma pessoa, não importava. E ele tinha essa determinação. Por isso que, na verdade, o foco do nosso filme é mostrar a conquista do impossível. O que leva um ser humano a conquistar algo que aparentemente é impossível, né? Aliás, essa sua frase... Nada é impossível é um slogan de um programa extraordinário lançado pela Fiesco, Dia da Indústria. Sim. Reinventa Santa Catarina. Sim. Né? E a indústria catarinense tem provado sucessivamente que o impossível pode acontecer. Vocês também, pelo filme, mostraram que o impossível aconteceu. O ser humano, ele tem um problema muito grande de sempre culpar o exterior. O exterior, o entorno, a situação. Minha empresa foi mal por causa da pandemia. Não sei o quê, não sei o quê. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o sucesso e, assim, o que leva o ser humano a conquistar seus sonhos, realizar seus sonhos, é a sua determinação individual e pessoal. O que ficou para mim na exibição do filme é o seguinte: primeiro, trabalho, sacrifício, esforço, certo? Segundo, determinação, resiliência. E terceiro, uma certa espiritualidade, fé. Quer dizer, se o cara não tiver fé no que ele vai fazer, ele não chega lá. Não, ele, pelo que a gente entendeu, ele entrou na campanha convicto que ele ia ganhar. Não importava se ele tinha 1%, 2% da pesquisa, ele entrou para ganhar. E falou, eu vou ganhar. Eu tenho uma história paralela engraçada. O primeiro prêmio internacional de filme que eu ganhei foi no Festival de Cannes, em 98, se eu não me engano.
O produtor em São Paulo, a Croma Filmes, me chamou para fazer um filme, porque naquela época a publicidade fazia filmes para o festival. A gente não usava os filmes que eram feitos para os clientes para o festival. A gente construía roteiros e construía filmes para o festival. Um dos diretores me ligou e falou: Cabral, vamos rodar um filme assim, 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 assim. Eu quero que você faça uma imagem diferente. Eu falei: olha, eu entro só se a gente for ganhar o prêmio. Não, mas como é que a gente vai saber se a gente vai ganhar o prêmio? A gente vai concorrer? Eu falei: não. Eu entro na equipe porque nós vamos ganhar o prêmio. Rodamos o filme foi montado, foi para Cannes, eu voltei para Florianópolis, eu já morava em Florianópolis, recebi um telefonema meia-noite de Cannes. Seu maluco, a gente ganhou o Leão de Ouro e o filme, não sei o quê. Eu falei: tô dizendo para você, eu entrei para ganharmos o prêmio, na verdade. Que naquela época, essa coisa de premiar na publicidade era muito importante. A mensagem que fica para mim ali também é, sobretudo, superação. Que vale para a política, mas vale também para a vida real, para a vida profissional, social, familiar, de acordo? Isso é muito importante, muito importante. A gente poder ter superação, porque tem uma frase ali no nosso trailer, que é do Ulisses Guimarães, onde ele fala assim, né? A águia levanta o voo contra o vento. Os aviões também levantam o voo contra o vento. Então, não é porque o vento está soprando contra que você não vai levantar um voo alto, né? É muito importante a gente ter essa vontade de vencer, essa vontade de sucesso e também saber o que fazer com isso, né? Para a realização de filmes, sobretudo em Santa Catarina, o principal problema é a falta de capital, falta de dinheiro. Como é que vocês conseguiram resolver essa barreira? Então, nós inscrevemos este projeto na Lei de Incentivo à Cultura Federal, que era a antiga Lei Rouanet, que inclusive dá um teto de captação para produções audiovisuais pequeno, que é um teto de R$600 mil, e R$600 mil é pouco dinheiro para se produzir audiovisual, porque o audiovisual envolve muita gente, muita equipe, muito trabalho, muito tempo, deslocamentos. Mas a gente conseguiu a chancela de captação, né, através da Lei Rouanet, e diversas empresas aportaram o seu imposto de renda em lucro real, que são os 4% que podem ser aportados em projetos culturais na isenção fiscal federal pela antiga Lei Rouanet. Que empresas foram essas que contribuíram para essa realização? A empresa que mais contribuiu com a gente foi a Avan. Luciano? A Avan, eles têm lá um caminhão de imposto, né, a ser pago, e foi a empresa que mais contribuiu. A Karsten entrou também, a Sebelt, a Ibrame, Sociedade Anônima. Agora, sim, na verdade, isso aí tem uma turma lá, que são os captadores, a turma que cuidou do fomento do filme. E eu não estive direto com isso, porque eu estava envolvido na filmagem, na roteirização, em contar a história. O seu colega, o seu sócio Anderson Dresch, lá antes da exibição do filme, ele fez uma rápida saudação à comunidade, às autoridades presentes, estava o governador, parlamentares, enfim, e anunciou que esperava que fosse assim um marco zero de uma nova realidade do cinema em Santa Catarina. Você acredita nisso? Eu acredito nisso, sim. Por quê? Porque desde 2018, eu e o Anderson, fizemos um longa-metragem que conta uma parcela da história de um ícone muito importante na história da cidade de Joinville, que foi o Frederico Bruslin, e que nós intitulamos Cartas para Ferdinand, Uma Carta para Ferdinand. Inclusive foi exibido em rede estadual aqui pela NDTV. Perfeito. A gente fez esse filme, é um filme regional, é um filme que conta uma história catarinense e esse filme hoje está sendo exibido na América Latina através da Amazon Prime. Isso é um input importante para o cinema catarinense, porque eu acho assim, não resolve a gente fazer filmes para com que a gente assista ou que satisfaça o ego do diretor, né, sendo bem claro. Eu acho que nós temos que fazer filmes para que o mundo assista, filmes comerciais. O meu modelo de fazer cinema é o modelo americano. Tem muita gente que critica o modelo americano, mas eu sou fã do modelo americano. Porque o modelo americano, primeiro, é feito não com dinheiro de isenção fiscal. É claro que em todas as situações, você vai filmar numa cidade, a cidade ajuda,
né? Você hospeda, você tem contribuição dos locais, dos estados, do município. Mas o fomento advém de investimento em busca de lucro e de retorno. E a gente percebe uma indústria mundial americana vendendo os produtos de base americano. Então, eu sempre acreditei muito nisso. E nós estamos, assim, pleiteando as empresas que nos ajudem nesse sentido, que possam levar o seu discurso através do cinema, porque a gente acredita que o cinema é profundamente transformador. O cinema deixa história, o cinema conta histórias e o cinema faz com que as pessoas se emocionem e se determinem a seguir um rumo na vida. Fábio Cabral, fotógrafo, cineasta, diretor junto com Anderson Dresch de O Dia da Virada. Foi um grande sucesso esta semana aqui em Florianópolis. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Perfeito. E voltamos, se o amigo permitir, para falar mais sobre cinema e, sobretudo, cinema brasileiro e o cinema aqui em Santa Catarina. Catarinense. Essa entrevista dentro do Conexão ND estará disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Retornamos em seguida, logo após um rápido intervalo comercial. Até já. Estamos apresentando Conexão ND pela Record News. Hoje, com a presença do cineasta, fotógrafo profissional, premiado no Brasil e no exterior, Fábio Cabral, que foi diretor e roteirista do filme documentário de 50 minutos, mais ou menos, 47, bem preciso, O Dia da Virada, juntamente com Anderson Dresch, dois cineastas já premiados aqui em Santa Catarina. Vamos, antes de falar sobre fotografia, a respeito também de cinema. Qual foi a sua principal inspiração para voltar para o cinema? Ou é consequência da sua dedicação à fotografia? Assim, eu acho que foi uma carreira sequente. Eu fui para a fotografia still quando a mídia impressa tinha seu valor. Sim. Então, assim, onde a Editora Abril era o nosso maior cliente. Então, eu fotografei para todos os títulos da Editora Abril. Acabei ingressando no Grupo Abril durante um período, fui diretor do estúdio fotográfico da Editora Azul e a fotografia sempre me levava àquela emoção de dirigir, porque eu sempre fotografei pessoas, gente. E o fotógrafo que fotografa gente, e principalmente moda, eu trabalhei muito tempo nessa área de moda, você assume atrás da câmera a posição de diversos pontos da equipe de cinema. Você acaba sendo o diretor de fotografia, o diretor de cena, o diretor de arte e, às vezes, até o produtor, porque você vai lá e arruma a roupa da modelo e faz todo esse processo. Eu, assim, com a diminuição da mídia impressa, com a fotografia que eu vivi nos anos 80, nos anos 90, indo para um declínio de consumo e a imagem animada aumentando cada vez mais o espaço na publicação do conteúdo, você vê que hoje as redes sociais são mais filmes, as pessoas fazem filmes, sim, em vez de fazer só aquela fotografia. Todo mundo faz foto, todo mundo faz filme. Exato. E aí, como você interpretar a roteirização, como você dirigir um filme, é o que eu costumo dizer, às vezes nas palestras de faculdades, o buraco é bem mais embaixo, foi quando eu comecei a me dedicar exclusivamente à produção cinematográfica. Agora, rapidamente, como é que um cidadão bem formado, na verdade, formado em medicina, exercendo a medicina em São Paulo, deixa a medicina e vai para a fotografia? Decepção, frustração com... Não. Assim, Moacir, eu quando fiz a faculdade, né, me formei, fiz pós-graduação, eu fui para dermatologia sanitária. Sim. Eu fui me especializar em hanseníase, que era uma doença de muito estigma. A gente só perdeu o posto de maior estigma quando veio a AIDS. A AIDS era a doença de maior estigma. Coitado do paciente, as pessoas não queriam nem falar. O Covid teve um pouco de estigma. O paciente com Covid, as pessoas não queriam nem chegar perto, apesar de ser uma doença de contágio.
Assim, a hanseníase não é um contágio como o do Covid. É um contágio íntimo e prolongado com o mesmo paciente. Então, o risco de você contrair hanseníase, trabalhando com hansenianos, tratando hansenianos, é muito pequeno. Mas o que eu queria mesmo atuar na medicina era para quem não pudesse pagar. Política pública? Eu queria ir para a medicina pública, eu queria viver. Eu fui, assim, um dos grandes atuantes no saudoso Projeto Rondon. Eu fui para a Bahia, eu fiquei lá enfiado no meio daquelas comunidades pobres, exercendo a medicina, porque eu queria fazer medicina. Ao contrário dos meus colegas que foram para ortopedia, para cardiologia, pensando no dinheiro, não, eu pensava no restabelecimento da saúde. Beleza. E aí, tanto que, quando eu virei para fotografia, eu continuei fazendo a medicina de forma filantrópica. Então, o filme que o inspirou, alguns filmes que inspiraram, ou inspiram até hoje, lembra? Eu sou, como falei para você, fã do cinema americano. Então eu tenho duas pontas. Deixa eu te interromper. Eu acho que você está correto, vou explicar por quê. Porque o que o cinema americano gira na economia, gera de indústria, de empregos, de empreendimentos no mundo inteiro, é muito no mundo importante. capitalista e no mundo comunista, na verdade. Claro. Porque as figuras, os personagens deles estão no mundo árabe, estão no mundo asiático, na verdade. Sim. Então, sob esse aspecto, o cinema americano ele é uma grande indústria que vai se revitalizando exatamente com a atividade capitalista. Exatamente. Que é o que a gente está procurando fazer através do Instituto Catarinense de Cinema, que recentemente nós montamos o Instituto Catarinense de Cinema para justamente buscar fomento, para que esse fomento seja distribuído na produção cinematográfica do nosso estado. E nós temos marcas internacionalmente conhecidas da Sim. Catarina que podem entrar, de repente, Sim. no roteiro de um filme desse. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Se a gente for analisar, veja um filme muito interessante, O Náufrago, Tom Hanks. Sim. É um filme de um ator e um personagem, uma bola. Naquele momento, a DHL, ou melhor, a Federal Express, não foi a DHL, eu me confundi. A Federal Express, que era onde Sim. o personagem era funcionário, e a Wilson, que era uma empresa de marca esportiva, bateu todos os recordes de venda. E é um filme basicamente focado para mostrar a Federal Express e para mostrar a marca Wilson, que se transformou num personagem. O que é aquilo? A gente pode até dizer nas palavras de hoje, publicitárias, que era um branded content. Mas não era um branded content. Ele era um filme de conteúdo, de história, que embutia, assim, aquilo que uma empresa gostaria de contar. Se você for no interior, lá distante de Santa Catarina, você vai ver as crianças lá brincando de Batman, brincando desses personagens tradicionais da Disney. Sim. Foram vendidos através do cinema. Sim, através do cinema. Okay. Muita coisa foi vendida através do cinema e continua sendo. Sua opinião sobre o cinema indiano, cinema turco? Eu estou um pouco agora, ultimamente, muito ligado nesse... Olha, o cinema turco atualmente tem tido um avanço violento nas streamers. Por quê? Porque são bons roteiros, são boas histórias. E principalmente o cinema de suspense. Ele tem suspense e romance, o cinema turco. Você já assistiu o Violino do Meu Pai, imagino? Sim. O que acontece? Só voltando um pouquinho atrás, a gente perdeu um pouco esse raciocínio, mas assim, eu tenho dois grandes ícones que eu gosto. Vamos ver. Que é cinema americano. Numa ponta está Woody Allen e na outra ponta está Steven Spielberg. Steven Spielberg, o que ele faz? Produções gigantescas que contam histórias magníficas de emoção. Woody Allen, o que faz? Alicerça o seu filme estritamente no roteiro e na dramaturgia. É o que a gente chama de filmes extremamente baratos. Que é onde tem 2, 3 bons atores e a gente não tem efeitos especiais. A gente não tem o famoso pano verde, né? O green screen. Hoje em dia é quase que impossível não pensar em cinema em comunhão com a tecnologia de animação junto. Mas o Woody Allen faz isso de uma maneira magnífica. Qual é o melhor dele? Scorsese faz isso. Qual é o melhor dele, da sua preferência? Olha, para mim, Vic Cristina Barcelona. Olha, Uma Noite em Paris, não? É um filme
incrível, porque ele demonstra a hipocrisia do ser humano, a hipocrisia do casamento, os sentimentos ocultos que cada ser humano tem, a veracidade, o Javier Bardem sendo super honesto com as duas meninas, o tempo inteiro verdadeiro, levando aquele drama, toda a Penélope Cruz faz uma atuação maravilhosa ao longo do filme. Eu sou muito fã de Vicky Cristina Barcelona. Por que no Brasil não se conhece muitos filmes indianos, por exemplo, que são de boa qualidade também? Excelente qualidade. Eu acho que é por causa da distribuição. O Brasil, ele é dominado pelas distribuidoras americanas. Perfeito. É por isso. Perfeito. Mas as streamers estão aí, nas streamers tem o cinema indiano, tem o cinema do mundo inteiro, tem o cinema belga, é maravilhoso. Não conheço. Tem uma série belga que chama-se Undercover, agora eu me esqueci, fala sobre tráfico de êxtase no mundo, acho que está no Netflix. E também teve há um tempo atrás uma série sobre tráfico de pessoas, de meninas, que era de uma realidade que você ficava com raiva do ator. Quando você fica com raiva de um ator, quando você se emociona a ponto de sentir uma verdadeira palpitação no coração, significa que o filme é bom. Vamos falar um pouquinho de fotografia. Você está me brindando aí com essa obra maravilhosa, 25 anos do artista Fábio Cabral. Realmente é um livro espetacular e totalmente feminino, né? Pelo que eu percebo aqui numa manuseada. Não tem um pouco de paisagens, landscapes, mas basicamente ele transita no universo feminino, que foi onde eu dediquei 25 anos da minha carreira como fotógrafo a fotografar modelos, atrizes e personalidades aí do mundo da moda, né? A Isabeli Fontana, que está na capa do livro, é uma modelo internacional aqui de Santa Catarina. Né? Maravilha. Está sempre por aqui também. Tem muitas mulheres de Santa Catarina nesse livro? Tem algumas. Tem algumas. Conhecidas? Tem a Aline Weber, tem uma outra moça de Joinville. Agora me foge a memória, assim, porque são tantas meninas que a gente vai lembrar os nomes. Agora, voltado ao cinema, continua na fotografia ou já abandonou a fotografia? Não, a gente nunca abandona aquilo que a gente fez. Mas tanto reduziu. Que esse livro eu lancei em 2010 na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, lá em São Paulo, e eu fiz um marco na minha mente e falei, olha, até aqui veio o fotógrafo, daqui para frente é só o diretor de filmes. Mentira, porque em 2016 me convidaram a fazer o livro Table Book do Copacabana Palace, com uma visão e uma interpretação pessoal, e eu fiz o livro do Copacabana Palace, que me deu muito prazer em fotografar. O que os governantes deveriam fazer, governador, ministro, prefeitos, enfim, para viabilizar novas produções dessa qualidade, com esse talento que nós vimos no dia da virada? Assim, cada vez mais criar fundos estaduais para o fomento ao cinema. Ao longo do atual governo, nós tivemos um instrumento maravilhoso, que é o Projeto de Incentivo à Cultura, que dá a possibilidade de fomentar projetos culturais em Santa Catarina com a isenção do ICMS. Você já tem algum projeto? Tenho, já foi aprovado, aliás, foi o primeiro projeto a ser inscrito e foi o primeiro projeto a ser aprovado. Qual é a temática? A temática é uma história de superação de uma mulher, de empoderamento feminino. É uma história onde a motocicleta, o universo da motocicleta, faz com que a mulher se descubra e assim, se liberte das garras de um marido opressor. Já estão trabalhando nele, não? Ainda não, porque está em fase de captação. Estamos aí com o projeto aprovado pelo Programa de Incentivo à Cultura da Fundação Catarinense de Cultura e assim que tiver o fomento, nós iremos começar a trabalhar. Já temos o roteiro, já temos o argumento, alguns atores contratados, o universo da história. É um filme rodado aqui na cidade de Florianópolis, Maravilha. Com algumas imagens na Serra Catarinense. Ô, Fábio Cabral, meu caro cineasta, Santa Catarina tem um manancial de histórias, a começar
do nosso mosaico étnico, né? Quer dizer, Sim. você conta a história dos tiroleses em Três Itilhas, dos Sim. ucranianos no Planalto Norte, dos Sim. romenos lá no extremo oeste de Santa Catarina. Isso está no radar de vocês? As histórias, inclusive, assim, mais antigas. As viagens de Dom Pedro para cá. Da Santo Florianópolis. Amaro da Imperatriz. Isso, maravilha. Então nós temos, assim, sequências históricas que eu já estou pensando essas possibilidades para que a gente transforme em roteiros de dramaturgia. Você sabe que as visitas de Dom Pedro II tiveram relatos extraordinariamente positivos e muito precisos. Um deles é do Manuel de Almeida Coelho. Não sei se já chegou a ter acesso. Não. É uma obra maravilhosa, imperdível para você fazer o roteiro. Então, a gente gosta muito, Moacir. Inclusive, eu preciso te fazer uma visita na sua residência, lá no Canto Araçás. Com prazer. Para nós dermos uma mergulhada nos livros de sua autoria, porque em breve eu quero pegar um dos seus livros e transformar numa ficção. Eu tenho um sonho. Santa Catarina de Alexandria, a nossa padroeira, o único estado feminino. Sim. O único mosteiro que está preservado desde a sua construção no século V, século VI. Isso é maravilhoso. Está lá no Monte Sinai, isso no é Egito. maravilhoso. Mesmo porque a gente, na verdade, faz muitas adaptações de livros. Tem uma história muito interessante, que eu já comecei a trabalhar nela, que é a história da família Dudalina, de Blumenau. É outra história É maravilhosa. um livro que chama-se Estrela Fritas com Açúcar. O livro é basicamente um roteiro. E eu já estou trabalhando junto com a autora do livro, que é a Letícia Wierchowski, que inclusive escreveu Casa das Sete Mulheres, que virou uma série na Globo. E, assim, estamos ali transformando essa história num filme, talvez numa série. Em vez de um filme único, longa-metragem, uma série com 6, 8 episódios. Fábio Cabral, um minuto para alguma informação adicional, uma análise, alguma ideia que você gostaria de defender para divulgar, para produzir, para melhorar o cinema de Santa Catarina. Olha, o que eu posso dizer é assim, precisamos do apoio governamental, estamos num ano eleitoral muito importante e, assim, empresas que possam aportar os seus impostos através das leis de incentivo e que também possam aportar os valores direto, caso tenham interesse em contar histórias que são ligadas e sejam do interesse econômico. Porque o cinema transforma, o cinema emprega, o cinema gera economia, o cinema emociona e o cinema deixa a história para todo eterno. Fábio Cabral, grande cineasta, diretor, roteirista de O Dia da Virada, sobre as eleições de 2002 em Santa Catarina. Lá na área política tem outros temas importantíssimos, né? Com personagens extraordinários que também estariam merecendo aí novas produções. Obrigado, mais uma vez, pela sua honrosa presença. Muito obrigado, Moacir. É um prazer estar aqui na NDTV. Tenho muitos amigos aqui e, como volto a repetir, é uma honra estar sendo entrevistado pelo nobre jornalista, amigo e vizinho da Lagoa da Conceição. Felicidade para você e para toda a sua equipe maravilhosa lá da Ocotea Filmes. Obrigado a você que nos acompanha até o momento. Entrevista disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet a partir deste momento. Um abraço a todos, muita saúde e até a próxima.